você pode voltar. Deus abençoe. O pastor Pedro trazendo uma mensagem. Aleluia. E orando já que não quer. Glória. Senhor Deus, te louvamos e te glorificamos. Te agradecemos por Deus, tudo da que tem graça feito, do Senhor, em céu, nossa usa ele poderosamente na vida. Nesse tua momento, vida. eu quero orar, Senhor, Da para graça, aqueles que meu Deus, da contribuírem para o vitória, fundamento da da tua obra, glória. tanto os ofertantes como os dizimistas. Que eu possa abençoar e retribuir a cada um segundo, Senhor, a fé do seu coração, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Meu Deus, da vitória, Pai. Aleluia. Som, e som. Louvado. Ouvindo bem, todo mundo? Bom, Jesus. Amém. Graça. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vou correr aqui para ver se eu falo um pouco do que Deus pôs no meu coração aqui. Amém? Amém. Vitória. Abra sua Bíblia Da graça, meu Deus. no livro de Juízes, Da graça, Jesus. Da graça. Da vitória, meu Deus. capítulo 4. O tema que eu tenho para trazer nessa noite é: quando Deus levanta uma mulher, um avivamento começa. Amém? Amém. Esse é o tema. Podem sentar, amados. Podem sentar. Esse é o tema. Quando Deus levanta uma mulher, o avivamento começa. Eu tenho 3 textos para ler nessa noite, mas eu vou ler somente 2. Juízes 4, 4 e 5, e depois 1 Samuel 1 e 2. O terceiro seria João 4, que eu vou falar da história daquela mulher do poço de Jacó. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Juízes 4. Vou ler do 1 aqui em diante, até o 5º versículo. Depois que Eude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sisera, comandante do exército de Jabim, habitava em Haroset-Ragoim. Ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade. Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e julgava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo de uma palmeira, que veio a ser conhecida como a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali os israelitas a procuravam para resolver suas questões. Amém? Amém. 1 Samuel 1 e 2. Do 1 ao 2. Havia um homem Deus, maravilhoso. Aleluia. diz assim, 1 Samuel 1 e 2. Deus, maravilhoso. Aleluia. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim. Eucana era filho de Joarão, Joarão era filho de Eliú, e Eliú era filho de Tou, e Tou era filho do Eframita Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Amém? Deus maravilhoso.
momentos, Senhor, eu peço Tua graça Deus, usa o teu servo para transmitir a Tua palavra. Que Tu possa vir através do Teu Espírito e abrir os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra. E nos dá graça para que possamos ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus, Ele nunca esteve limitado a sistemas humanos. Quando o povo se afastava, quando o povo se esfriava, e quando o caos ele se instalava, Deus levantava alguém, e muitas vezes Ele levantava uma mulher para iniciar um avivamento. Amém? Amém. E hoje nós vamos ver 3 histórias, se der tempo, né? Vamos correr aqui. 3 histórias onde o céu toca a terra através de mulheres como Débora, Ana e a mulher samaritana. Débora era o avivamento que traz ordem aonde havia caos. Veja o contexto histórico dessa passagem. Israel ele vivia no período dos juízes. Perdão. Uma época marcada por ciclo de pecado, opressão e clamor e libertação. Diz a Bíblia que cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus olhos. Aleluia. O contexto geográfico dessa passagem, ele aponta para uma região de Canaã, aonde Débora julgava entre Ramá e Betel. E Israel estava sob o domínio do rei Jabim de Azor. Se nós olharmos para o contexto político, veja, Israel estava sem rei, havia um opressor chamado Sisera, comandante do exército inimigo, e ele tinha 900 carros de ferro, e isso denota que ele tinha poder esmagador, poder militar esmagador. Também o contexto religioso, nós vemos que a idolatria naquela época, ela era crescente. Aleluia. E o povo estava completamente afastado de Deus. Agora eu quero que você me pergunte: e o que aconteceu? Deus. Eu só vou responder se vocês me perguntarem. O que aconteceu? Ah, tá fraco demais. Meu Deus. Perguntem. O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Veja bem. Deus levantou uma mulher como profetisa e juíza naquela época. Débora, ela trouxe direção espiritual para aquela nação. Ela convocou Baraque para que acompanhasse na batalha. E o resultado disso foi que Deus entregou os seus inimigos nas mãos de Israel. Aleluia. Tudo porque uma mulher havia se posicionado, aleluia, na presença de Deus. Através da liderança de Débora, houve grande libertação nacional. E o que nós podemos aprender disso? Nós aprendemos como lição que o avivamento ele começa quando alguém se posiciona espiritualmente, aleluia, na presença de Deus, aleluia. Em meio, veja bem, em meio ao pecado, à opressão, ao clamor, às angústias, às dificuldades, em meio ao caos. Mas quando alguém se posiciona, aleluia, Deus usa aquela pessoa, aleluia. Louvado seja Deus. A segunda pessoa que Deus usou para trazer um avivamento
foi Ana. Aleluia. O avivamento, Ana é o avivamento que nasce da oração. Louvado seja Deus. Entenda o contexto histórico dessa passagem, da história de Ana. Era final do período dos juízes. Juízes eram homens que Deus levantava para que pudesse estar julgando no meio de Israel, aleluia, porque ainda não tinha reis. Então Deus levantava pessoas como juízes ali no meio do povo. E estava acontecendo então uma transição naquela época de juiz para a monarquia, de juízes para a monarquia, aleluia. E o contexto geográfico nos mostra que isso aconteceu em Ramá, na cidade de Ana, aonde Siló era o centro da religião, onde estava o tabernáculo, aleluia. O contexto político revela que Israel se encontrava desorganizado naquela época. E a liderança espiritual, meus irmãos, ela estava corrompida. Vejam, Eli era o sacerdote, tinha 2 filhos, Rofine e Finéias. Eles eram sacerdotes do Senhor, serviam no templo em Siló. E veja, tinham posição espiritual alta, eram responsáveis pelo culto, representavam o povo diante de Deus, aleluia. Mas havia um problema, e eu só vou falar se você me perguntar: que problema era esse? Que problema era esse? Eu não ouvi. Que problema era esse? Que problema era esse? Aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 2 e 12 diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Veja só, eles eram sacerdotes, ministravam diante de Deus e ministravam ali representando o povo. Mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Se você discorrer aí pela internet, no YouTube, você vai ver aí algumas igrejas, homens ministrando com salto alto, de saia, de barba e cabelo comprido e unhas pintadas, dizendo que estão ministrando para o Senhor. Mas esses homens não conhecem o Senhor. Porque se o conhecesse, não andariam da forma como eles estão andando. Aleluia. Então, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes e eles ministravam diante do povo ali, diante de Deus, né? Mas eles não conheciam a Deus, diz a Bíblia, porque eles eram filhos de Belial. O que eles faziam de errado? Veja, tomavam à força as ofertas do povo. Olha o erro deles. Tomavam à força as ofertas do povo. Desrespeitavam os sacrifícios. Viviam em pecado dentro do templo. Abusavam da posição espiritual. Entenda isso. Eles tinham posição, mas não tinham presença de Deus. Eles tinham título, mas não tinham caráter. Eles estavam no altar, mas estavam longe do Senhor. Hoje eu mandei um vídeo para o pastor Francisco, aonde um pastor morreu num motel com uma irmã da igreja dele. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. E hoje me mandaram outro vídeo
do marido da mulher que estava no motel com o pastor. E esse homem estava com a mulher dele do lado, explicando o que houve. Que o pastor não estava em pecado. Porque na igreja dele o pastor estava fazendo uma campanha, e ele e a esposa dele eram estéril, e ele pediu oração para o pastor, para que a sua esposa fosse pudesse engravidar. E ele concordou que o pastor poderia engravidar a esposa dele. E a mulher do pastor também concordou com a situação. E lá no motel, ele teve um infarto e morreu. Veja só que coisa. Então vejam só. Os filhos de Eli tomavam à força as ofertas do povo, desrespeitavam os sacrifícios, viviam em pecado dentro do templo, viviam e abusavam da posição espiritual que eles se encontravam. Eles tinham posição, mas não tinham presença de Deus. Tinham título, mas não tinham caráter. Estavam no altar, mas estavam longe de Deus. E quantos nos encontram assim nos nossos dias de hoje? Quantas igrejas? Os irmãos bem conhecem de uma pregadora, não vou citar o nome dela, que foi a primeira mulher a pregar o evangelho nos Gideões, e foi grandemente usada por Deus naquela época. E hoje você encontra ela pastoreando uma igreja aonde se adota o sistema de homossexual, podemos dizer assim, né? Igreja inclusiva, que eles dizem. Igreja inclusiva, inclui tudo. Isso, e o pastor está dizendo aqui, igreja inclusiva, aceita todos. Então essa é a época que nós estamos vivendo. Tem título de pastor, estão em cima do altar. Ela é casada com outra mulher. E é casada com outra mulher, sim. Mas estão longe de Deus. Eles podem arrumar o argumento que quiserem. Eles podem arrumar o argumento que quiserem dentro da teologia segundo os pensamentos deles. Mas estão longe da presença de Deus. É verdade. Aleluia. Veja, o contexto religioso nos mostra um sacerdócio em decadência, cultos sem reverência. E o que acontece? No meio de tudo isso, encontramos Ana. Aleluia. Ana, que estava estéril, humilhada e em profunda dor. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ela orava. Aleluia. Intensamente. E derramou a sua alma diante do Senhor a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Quantos sacerdotes sem discernimento de Deus estão atuando nos púlpitos hoje? E até de igrejas grandes e famosas. Aleluia. Mas veja, a Bíblia diz que ela orava intensamente, derramou a sua alma diante do Senhor. E qual foi o resultado disso? Deus respondeu a oração dela. Aleluia. E nasce Samuel. E Samuel, já grande, se torna profeta, se torna um juiz e restaurador espiritual de Israel. E ali surgiu um grande avivamento através daquela mulher que era humilhada, aleluia, que tinha uma profunda dor no coração, mas que resolveu não se entregar, aleluia, por aquilo que ela sentia e ouvia e via, aleluia. Mas ela se pôs na presença do Senhor e ali se humilhou, e Deus respondeu a ela
E nasce então o filho dela, chamado Samuel, e através dele surgiu um grande avivamento naquela época ali na terra de Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Veja, que lição podemos tirar disso? Podemos tirar a lição de que todo grande avivamento começa em um lugar secreto de oração. Aleluia. Eu creio que as irmãs têm esse lugar secreto, não é verdade? Eu creio que todas têm esse lugar secreto. E é onde Jesus disse: quando fordes orar, entre no seu quarto, feche a porta atrás de si e ore ao seu Pai que está em secreto. Veja que ele não disse ore ao seu Deus. Ele não disse isso. Ele disse ore ao seu Pai. Sabe por que ele disse ore ao seu Pai? Porque quando você nasceu de novo, Deus recriou o seu espírito que estava morto. Ele recriou o nosso espírito que estava morto. Quando a irmã me pediu ontem para que nós pudéssemos acompanhá-la ali para fazer aquela visita, irmã, eu tinha acabado de chegar do serviço, tinha tomado um banho, estava moído, o corpo esfriou e eu, já estava de pijama. Foi quando eu falei aquilo para a irmã vá lá, porque a irmã é filha de Deus, é uma nova criatura, aleluia, está posicionada no lugar mais alto dos céus, que é acima de todos os seres, aleluia, angelicais, tem, aleluia, a patente de rei, e rei é para governar, é para dominar a situação, aleluia. E a Bíblia diz que nós reinamos aqui na terra, em vida. Então nós temos que entender isso. É nessas horas de circunstâncias que surgem, que nós temos que colocar em prática aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então eu disse, irmão, vá lá, eu vou dobrar o meu joelho aqui, vou orar por você, e Deus, o meu espírito, junto com a irmã aí, nós vamos repreender esse espírito de opressão, aleluia. E a irmã deu testemunho aí que depois soube que a pessoa estava bem, não é verdade? Então veja, aleluia, nós temos que tirar essa lição de que todo grande avivamento começa em um lugar secreto de oração. E Jesus diz para nós fecharmos a porta e orarmos ao nosso Pai, porque nós somos filhos, porque Ele nos adotou na família de Deus, e nós somos filhos agora de Deus, aleluia. E dentro dessa posição nós temos que conhecer qual é essa posição que nós estamos agora como criatura recriada. Muitas vezes eu me pego alguém falando assim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, muitas vezes até nas orações, eu não sou ninguém, Jesus. Eu conheci umas pessoas lá onde eu congregava, que diziam assim na oração, eu sou um rato, Jesus, eu não mereço nada. Oh, gente, isso é desfazer do que Jesus fez por nós. É desfazer do que Ele fez na cruz. É verdade. A Bíblia diz que Ele morreu ali naquela cruz. Ele consumou a obra que Ele veio a fazer. Aleluia. E quando Ele morreu, a Bíblia diz que a nossa natureza também morreu. Nós morremos com Ele. Como nós morremos com Ele? O nosso velho homem morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Como? Numa nova criatura. Por isso, quando Ele subiu aos céus, a Bíblia diz que nós subimos com Ele e nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, cercado de bênçãos. Aleluia. Toda sorte de bênção, diz a Bíblia. E nós ficamos implorando, mendigando. Amém. Aleluia. Filho não mendiga. Filho chega lá na casa do pai, mesmo que ele seja casado, sai de casa, ele já entra lá, abre a geladeira e pega as coisas, porque ele tem intimidade. É verdade. Mas muitas vezes nós mendigamos. Como assim? Porque desconhecemos a posição que nós estamos em Cristo Jesus. Desconhecemos
o poder que Ele nos delegou. Ora, se você está trafegando com o seu carro e o guarda levanta a mão lá, o que você vai fazer? Vai passar direto? Você para. Por quê? Porque aquele homem é poderoso, levantou a mão e fez o seu carro parar? Não! Porque você olhou para aquela farda que está nele. E há um peso de autoridade naquela farda, aleluia. Assim, quando Cristo Jesus nos deu autoridade, como Ele disse, eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Quando o diabo olha para mim e para você, ele vê Cristo, ele vê a imagem de Cristo em mim e vê em você, e ele tem que respeitar, aleluia. Ele tem que se dobrar quando você diz: eu te ordeno, sai em nome de Jesus, porque a autoridade está sobre você. Eu já contei aqui que certa feita eu ia subir numa escadaria da onde eu congregava lá em Santos, lá em São Vicente, e veio um homem demoniado atrás de mim, subindo, e eu parei, estava com a Bíblia assim na mão, eu parei, e engraçado que a galeria fica no fundo da igreja, né, pastor? O pastor conhece lá. E só que a galeria era lá no púlpito, onde estava o púlpito. E eu olhei para lá e tinha um homem lá em pé, lá no púlpito, lá, de branco. Eu falei assim: Senhor, olha aí, Senhor. Aí ele falou assim: o que é isso na tua mão? Aí eu olhei: a palavra, gente. Nós temos a palavra. Ele nos revestiu de autoridade para pregar essa palavra. Use a palavra. Aonde você estiver, aconteceu alguma situação inusitada, use a palavra, aleluia. Amém? Bom, não dá para prosseguir. Eu ia contar um pouco da história da mulher samaritana, mas vamos deixar para outra ocasião. Amém? Vamos nos pôr de pé. Aleluia. Vamos nos pôr de pé. Mas eu quero, antes de nos colocar, antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa. Quero contar aqui uma ilustração. Quando aquela mulher foi a Jesus, ela foi pegar água no poço. Vou resumir bem rapidinho para terminar. Dentro de um minuto, pastor. Quando aquela mulher samaritana foi ali tirar água naquele poço, e Jesus chega ali e pede água para ela, e ali eles travam um diálogo, aleluia. A mulher, depois de ter falado tudo, e depois de Jesus ter falado toda a vida dela, a mulher larga o cântaro lá, sai correndo para a cidade e diz: olha, venham e vejam um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. E a Bíblia diz que a cidade inteira foi até Jesus. Aleluia. Agora veja, um fósforo sozinho parece pequeno, mas quando aceso no lugar certo, pode incendiar uma floresta inteira. Assim aconteceu com aquela mulher, com essas mulheres. Débora incendiou uma nação, Ana incendiou uma geração, e a mulher samaritana incendiou uma cidade inteira, aleluia. Quando ela foi tocada ali por Jesus. Aleluia. Então veja bem, Deus ainda está procurando mulheres e homens que se posicionem como Débora, pessoas que orem profundamente como Ana. Aleluia. E corações transformados como aquela mulher samaritana. Amém? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já vamos orar, pode ficar em pé. Eu me lembrei quando a irmã falou da pastora Maria, que ela sentiu que o irmão Antônio não sobreviveria à operação. Eu me lembrei que quando nós estávamos indo de Santos, nós passamos na casa do pastor Josué, esse que nós oramos por ele sempre aí. Faz 3 anos que ele está doente. E
Na hora de sair, nós almoçamos lá. Quando nós estávamos saindo, eu falei, Antônio, ore nesse momento pela nossa viagem, ore pelo pastor Josué e família e tal. E ele pôs a mão no ombro do pastor Josué assim, e orou. E ele fez uma oração fervorosa, uma oração bonita. Deus nos visitou naquele momento. E nós saímos dali chorando, de alegria, de gozo. Quando nós entramos no carro, ele disse assim, pastor, posso dizer uma coisa para o senhor? Pode. Nós não vamos ver mais este homem. Quer dizer, na mentalidade dele, o Josué morreria. E no caso foi ele que morreu. Josué está lá ainda doente, mas continua lá ainda. Então ele sentiu uma separação, mas não entendeu que era ele. Ele estava com saúde. Josué 3 anos doente, e ele com saúde já foi. É verdade. Os mistérios de Deus é mistério de Deus. Não adianta querer entender que não vai entender. É Deus. Deus te abençoe o Joraci, sua esposa que vier. Deus te abençoe. Volte sempre, seja bem-vindo. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, Sim, meu Deus. damos-te graças, meu Deus, Oh, Jesus. por tudo que ouvimos, por tudo que recebemos.